Eu vou fazer uma apresentação bem breve, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda hoje. Eu sou economista de formação, trabalho aí na área exclusivamente na área de diagnóstico por imagem, já vão para lá quase 21 anos, né? Isso denuncia a minha idade, por isso que eu tirei o cabelo para transparecer menos a idade com o cabelo branco. Mas enfim, são 20 anos aí na área, militando aí na parte de gestão, no PAD também, desde 2015 para 16. Também fiz algumas especializações em finanças, fiz algumas especializações também em gestão em saúde. Enfim, inclusive uma pela Fundação Dom Cabral há um tempinho. Então, estou aí, vários cursos aí de gestão de clínicas no CBR também, já estou bem rodado na área. E essa temática hoje de indicador é interessante porque a minha formação de economista, basicamente o que a gente faz é analisar resultado, analisar indicadores de diversas áreas na economia, né? Seja de preço, seja de produção, seja de custos, enfim. E quando eu cheguei na área de saúde, recém formado em economia na época, me espantou que ninguém tinha na época nenhum indicador de nada. Era se você era quanto que eu faturei e quanto que eu gastei e vamos embora. Assim, o resto não existia. Era uma prática muito comum e isso era resultado de um mercado que tinha uma margem absurdamente alta, aonde era muito mais caro fazer gestão do que aceitar as perdas, né? Então a gestão foi ficando de lado, isso no geral na área de saúde. Mas felizmente a coisa foi andando, foi evoluindo, e hoje a gente já tem um ecossistema, vamos dizer assim, de medição de indicadores bem robusto. No entanto, criticamente, com experiência nas minhas auditorias PAD, eu vejo que ainda tem uma lacuna muito grande para ser preenchida dentro do serviço. Então, para quem frequenta aí congresso na área, os congressos na parte de gestão em medicina diagnóstica, a gente passou muito tempo discutindo analytics, né? Business intelligence, ou seja, sistemas de geração de indicadores, visualização de indicadores em tempo real. Só que isso pouco chegou na ponta nas clínicas, pelo menos nas clínicas de médio e pequeno porte, né? E o assunto foi evoluindo. Hoje nós já estamos conversando sobre inteligência artificial, passamos pelo machine learning, pelo deep learning, né, que é o aprendizado de máquina, e continuo nas auditorias percebendo que nos serviços de médio e pequeno porte a gente ainda tem um tratamento relacionado à medição de resultado, a indicador, ainda muito básico, muito incipiente. E a minha parte da minha proposta hoje aqui é tentar provocar vocês para evoluir um pouco isso, para tentar enxergar um pouco melhor como que os indicadores podem contribuir efetivamente para a gestão, sem ficar rodeando, sem ficar floreando muito, sem ficar inventando moda, né, sem ficar deixando tudo mais complexo, ou seja, sem que você precise de um BI, sem que você precise essencialmente de um Analytics, ou seja, como que é possível a gente ter uma visão crítica baseada na análise de indicadores e, com isso, poder tomar melhores decisões dentro das clínicas de diagnóstico por imagem? Essa é a ideia, né? Porque, como a gente vê, e aí eu já começo aqui, deixa eu selecionar aqui, eu já começo com essa frase bem provocativa desse senhor simpático aí, que é o Deming. Ele diz que sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião, né? E é engraçado eu estar citando o Deming aqui, porque quem tá trabalhando com qualidade, está estudando qualidade, vai olhar para esse senhor aí já velhinho e falar assim, poxa, mas isso aí é assunto da década de 1940 para 50, né? Ou seja, é um assunto velho. A parte de medição, qualidade, indicador, é um assunto velho, bem velho. E só que o pessoal vem fazendo algumas modelagens aí, ó, eu vou passar isso mais no detalhe daqui a pouquinho, mas o pessoal vem fazendo alguns incrementos, algumas questões aí, mudando o nome de algumas coisas, floreando outras coisas, como vendendo como assunto novo. Só que quando você vai olhar,
é um assunto extremamente velho. Então, preocupa o fato de, a essa altura do campeonato, um assunto tão antigo como a questão de resultado, que nos foi importado, né, da indústria, né, que tudo começou lá na indústria, com essas questões de qualidade, que a obsessão por redução de custo, redução de falha, medição, enfim. E hoje a gente chega num ambiente onde a gente ainda percebe que a parte de medição é algo ainda muito básico e, assim, me arrisco a dizer que até é algo mais protocolar do que prático. O que que eu quero dizer com isso? Ou seja, a gente faz mais por fazer do que para utilizar mesmo aquilo na prática, aquele dado na prática para tomada de decisão. Então, sem dados, e eu falo isso muito com a minha equipe, não sei se tem alguém aqui da minha equipe online, mas eu falo sempre com a galera. O pessoal vem conversar comigo, pedir alguma coisa, assim, olha, Anderson, precisamos comprar mais uma tomografia, porque a agenda está muito cheia. Eu falo assim, tá cheia quanto, desde quando, com qual frequência, enfim. E aí, beleza, depois dessa primeira abordagem, a segunda abordagem é o seguinte: pois é, ela encheu só ontem. Então, isso é uma tendência que a gente tem, né? Lá na administração, nas cadeiras de gestão, a gente chama isso de administrar por exceção, né? A pessoa passa um dia infernal com um movimento muito gigante, e aí ela toma essa informação como sendo o padrão, porque importou muito a intensidade que ela viveu ali, com aquele movimento muito grande, reclamação, paciente entrando, e ela leva aquilo como se aquilo fosse a regra. E aí chega toda desesperada, precisamos colocar mais gente, precisamos trocar o equipamento, está muito cheio. E aí quando você vai olhar o dado, você fala assim, não, peraí. Nós tivemos 2 dias no mês de pico, onde sim tivemos um volume muito elevado. No entanto, isso não justifica ainda uma outra máquina. Ou então você vai descobrir que uma máquina de um concorrente próximo parou, e aí você teve um fluxo de pacientes anormal naquele período, porque tinha uma máquina parada na cidade. Então, se você não está ali ligado com o dado, com o que está realmente acontecendo, você pode também, o que é pior, né? Porque tomar decisão baseado na exceção. Então, encheu um dia, troquei a máquina, encheu um dia. é, é, Abri um período a mais, contratei mais uma pessoa. Então a gente tem que ponderar essas coisas, até para ter estratégias, por exemplo, nesse caso de aumento de demanda, para acomodar essa demanda sem precisar fazer novos aumentos de recursos. Então, sem dados, nós somos apenas uma pessoa com opinião. Só que aí a gente também tem que ficar esperto, porque opiniões importam. E eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas antes, a gente está falando de indicador, e eu queria deixar aqui uma definição, porque o pessoal da filosofia faz muito isso, né? Vamos discutir um assunto? Vamos discutir liberdade. Beleza, mas qual conceito de liberdade a gente vai discutir? Porque tem vários. Então eu sempre gosto de começar uniformizando o entendimento entre a gente, né? Então, o indicador de desempenho é uma métrica utilizada para avaliar sucesso. E aí eu vou complementar ou fracasso, né? De uma organização ou de um determinado setor em alcançar alguns objetivos específicos, né? Então, não há dúvida de que indicadores têm uma importância assim, muito relevante dentro de qualquer ambiente onde minimamente existe uma preocupação com a boa gestão ou com a boa tomada de decisão. Então, acho que em relação à importância, não há nenhuma dúvida de que é importante a gente ter indicadores e monitorarmos os resultados. O que que fica, então, já que é importante? O que que sobra dessa conta? Sobra o que nós vamos selecionar para monitorar e para medir. Isso é um grande desafio, ainda mais hoje, porque vivemos numa era de Big Data, onde o acesso a dados estruturados ficou muito fácil, né? Então existe uma sanha por medir um monte de coisa, por ter um monte de dashboard, 5.000 indicadores, 300 KPIs, 200 OKRs, não sei o quê, e aquilo fica em painel, instala a televisão, bota alarme, e no dia a dia a pessoa vai lá e decide com base em uma informação só ou duas, e aquilo lá fica só como, vamos dizer assim, um quadro bonito mostrando que, olha, estamos de olho, passando uma mensagem, né? É igual livro, né? O pessoal fala que tem muita gente que compra livro e não lê. Assim, comprou um monte de livro. Não, eu sou um mesmo que compro mais do que leio, mas é um projeto de aposentadoria.
Mas tem uma outra coisa psicológica no meio disso, porque quando você compra um livro, você sente uma sensação de estar se apropriando do conhecimento, né? Então isso faz bem também, né? A mesma coisa acontece com os painéis de indicador, né? Com os painéis de risco, né? Ou seja, você entra, chega numa clínica, o cara tem 300 riscos mapeados. Você, poxa vida, que legal, 300 riscos. E aí você vai ver lá, não existe notificação, não existe revisão, mas tem aquilo tudo lá montadinho na planilha do FEMEA, tá tudo lá bonitinho, mas no final das contas você vê que são 3 ou 4 que incomodam, que tem barreira, que tem trabalho, tem análise. Mas enfim, então já que a gente sabe agora e uniformizou esse conceito de indicador, é, vale aqui também a gente fazer uma distinção entre dado, informação e conhecimento. No passado, existia muita dificuldade de ter o dado estruturado. O que que é isso? É um dado que a gente consegue trabalhar com ele, né? Por exemplo, hoje, milhões de dados são gerados na internet, por exemplo, mas a não ser que você tenha uma fluência numa linguagem de programação, ou que você tenha um suporte para coletar esse dado e arrumar esse dado, você não consegue trabalhar com esse dado, né? E nas nossas organizações existe ainda muito isso. Por exemplo, dados de agenda são muito mal estruturados ainda em alguns sistemas RIS. Então você não consegue, por exemplo, medir com precisão uma taxa de ocupação, uma produtividade de tempo de exame. É confuso, porque às vezes um exame bloqueia 2 horários, e aí tem sistema que conta os 2 horários, tem sistema que conta um horário só, tem sistema que não conta horário nenhum. Então, assim, é complicado. Então, esse dado estruturado, ele é um dado que não serve muito para a gente, porque a gente não consegue tirar informação dele. Agora, a partir do momento que a gente tem dados estruturados, ou seja, que o dado está pronto para a gente usar, está simples, a gente consegue gerar informação e chegar no que importa no final do dia, que é o conhecimento a partir dessa informação. Então, indicador por indicador, para bater a meta, ok, é interessante bater a meta, mas muito mais do que bater a meta, é interessante você conhecer o que está acontecendo dentro da organização que você está trabalhando. Porque muitas vezes, bateu a meta, mas bateu a meta como? Bateu muito, bateu pouco, vem batendo durante quantos meses, o que que aconteceu, qual que foi a causa de ter batido a meta, né? O que que aconteceu para que nós tivéssemos batido essa meta? Então, esses são questionamentos que vão para muito além do mero indicador daquela análise crítica, ou seja, é o suporte estratégico que a informação dá para a tomada de decisão. E isso eu ainda vejo que ainda é muito pouco utilizado, tá? A gente ainda toma muita decisão na emoção. Ah, eu quero trocar o tomógrafo, mas por quê? Tá tendo mais demanda? Ah, não, porque lançou um software novo, tem uma sequência nova. Ele é um pouco mais rápido. Aí você fala assim, pô, beleza, mas sua agenda tá cheia? Não, não tá cheia. Então por que você quer um equipamento mais rápido? Então, esse tipo de questionamento e trabalhar embasado em dados dá muito poder de decisão. Ou seja, traz muita clareza do ambiente em que você está fazendo a gestão. Então, possibilita que você tenha uma visão muito apurada, reduz erro, reduz falha, reduz um monte de inseguranças que a gente tem no dia a dia de não saber. É aquela história, tem que abrir a sala de ultrassom porque o ultrassom puxa mamografia, puxa raio-x. Será que puxa? Puxa em todos os lugares, né? Puxa em todas as situações. Enfim, aí você vai lá, cara, tem que abrir a sala porque colocar mais ultrassom, porque isso vai puxar os outros exames. Mas isso acontece em alguns lugares sim, e em outros não. Então, assim, são muitas realidades que a gente tem no Brasil, e eu que venho da ciência social estou acostumado com esse tipo de coisa, porque a gente brinca entre os colegas aí economistas que a realidade não é transparente. A gente precisa de ferramenta para enxergar, né? Então, assim, não é simples você olhar para um cenário de uma clínica e falar assim, abre um ultrassom que vai encher a mamografia e o raio-x. Compra um tomógrafo novo que você vai dobrar a produção. Não é bem assim. E hoje a ideia é passar também algumas dicas para vocês de como vocês vão fazer esse monitoramento, inclusive de mercado, tá? Mas enfim, então, apesar de, sem dados, sermos apenas mais uma pessoa com uma opinião, opiniões importam, tá? E aí, não é que nada que a pessoa for falar com você sem dado, você vai também menosprezar ou ignorar, tá? Porque
isso é algo que a gente tem um cara do marketing que eu gosto muito, ele chama Rory Sutherland. Inclusive, eu vou encerrar a palestra com uma mensagem dele. E ele fala que se todo mundo tomasse decisão apenas com dados, né, o mundo seria muito boring e a inovação provavelmente nem existiria, né? Ou seja, a gente às vezes também precisa pensar fora da curva, precisa arriscar tomar uma decisão sem saber o dado, né? Ou sabendo parcialmente os dados. A gente também precisa arriscar na opinião, no feeling, né? Mas isso, quanto mais você conhece o seu ambiente, menos chances de você se dar mal você terá, porque você também no feeling, você nunca vai tomar uma opinião do zero. Você sempre vai sair de um ponto de partida onde você, não, peraí, eu entendo o mercado, eu entendo que aqui existe um risco, mas eu topei esse risco por causa dessa variável, tá? Então, como diz o Rory Sutherland, um bom palpite que resiste a uma observação ainda é ciência. Ou seja, assim é um acidente de sorte. E acidente de sorte acontece. E acontece para quem está lá preparado, para quem arrisca. Então, apesar de hoje aqui eu estar falando 100% em relação à tomada de decisão relacionada a dados e a evidências empíricas do que está acontecendo, é sempre bom a gente lembrar que, na maioria das vezes, o dado é passado, né? Não é nem presente nem futuro. E nada que a gente possa fazer indica que o passado possa ser um bom preditor do futuro. No entanto, entender o passado, conhecer os indicadores, saber os números, entender o cenário, faz com que a gente esteja preparado para o futuro. Faz com que a gente reduza a ansiedade, reduza a incerteza do negócio, né? Reduza a tomada de decisão completamente no escuro. Então vamos lá, indicador sozinho não é uma panaceia, ou seja, ele não vai resolver todos os problemas da nossa vida, não tem um poder mágico os indicadores, de fazer a gente acertar 100% das vezes, de fazer a gente navegar com 100% de certeza, tá? No entanto, o papel dele é reduzir a incerteza. E aí, se vocês gostam de literatura de gestão, vocês já devem ter se deparado com um livro que já virou praticamente meme, né? Até é ruim falar dele, porque já é mais manjado que aquela arte da guerra do Sun Tzu, né? Que isso virou pop. Na minha época era lançamento, enfim. Inclusive, recomendo um seriado que tem aí, chamado Shogun, que é do cara que traduziu a Arte da Guerra. Mas ele fala uma coisa importante, que se você vai travar uma batalha com o inimigo, é preciso você se conhecer e conhecer o inimigo, né? Então, o indicador é parte dessa missão nossa de nos conhecermos, né? Para quando a gente chegar na batalha ou nos desafios que nós tivermos aí em relação à tomada de decisão, a gente sabe os nossos limites, a gente sabe como que a gente está performando, ou seja, a gente tenha condições de nos entender como que o cenário pode nos impactar de forma mais objetiva, tá? Então, números também importam, né? Ou seja, a gente precisa entender número. E aí eu vou trazer para vocês um negócio que vocês vão falar assim, pô, isso aí é papo de economista. Mas não é. Por quê? Inclusive, boa parte dos que eu estou trazendo aqui, ele vem de um livro que chama Estatística for Dummies. Né? Ou seja, entenderam, né? Então, é importante a gente entender um pouco do número, porque não dá mais para a gente ser enganado pela média, né? E quando a gente roda aí as clínicas, vê indicador de tudo que é lado, o pessoal tem uma paixão pela média absurda, né? Se fizer uma ligação maluca com as médias. Tudo é média. Média de atendimento, média de faturamento, média de preço, média de tempo, média de colaborador, média de ocupação de agenda, média, 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 média. E a média sim importa, mas não só a média, né? A gente precisa evoluir da média, porque a média também pode levar a gente a errar muito. E tem um livro interessante que eu vou deixar a dica com vocês, que é Como Mentir com Estatística. E um dos principais instrumentos de mentira com estatística e com números são as médias, né? Porque elas podem distorcer um pouco a nossa visão. Então, aqui, rapidamente, não precisa se preocupar que o slide vai estar para vocês depois, o pessoal do CBR vai mandar na íntegra, tá? Mas assim, e não precisa se preocupar com o termo muito técnico, porque a ideia é que só que vocês entendam, por exemplo, em relação às variáveis,
Que a gente tem dois tipos, basicamente, né? A gente tem variáveis que são consideradas quantitativas e as qualitativas. Basicamente, as variáveis quantitativas é onde nós podemos somar, né? Ou seja, operar isso matematicamente. Já as qualitativas têm uma limitação de operação, né? Eu não posso somar, por exemplo, economista com engenheiro é igual a, entendeu? Não dá para fazer essa soma, porque é uma variável qualitativa. Então, geralmente, as variáveis que são qualitativas têm um comportamento limitado à ordem ou não ordem, ou seja, está em ordem, está fora de ordem. Já as quantitativas, não. É o que a gente costuma já ver no dia a dia, ou seja, é o total de faturamento, a gente consegue somar, a gente consegue tirar a média. E nas qualitativas também, só que a gente precisa de algumas adaptações, né? Ou seja, a gente precisa transformar o dado qualitativo em uma variável, entre aspas, quant, para a gente conseguir tirar, por exemplo, média de pessoas que estão frequentando o MBA, média de pessoas que estão frequentando pós-graduação e por aí vai. Então é importante a gente saber os tipos de variáveis, porque os indicadores vão depender do tipo de variável. Então, por exemplo, eu não posso somar uma pesquisa. Quem nunca teve essa dificuldade? Pesquisa de opinião. Aí tem uma pergunta aberta. Aí chega na pergunta aberta, não existe dado e nem análise, porque você não consegue somar o que a pessoa escreveu com o que a outra pessoa escreveu. Mas tem técnica que a gente pode ajustar para também avaliar esse tipo de caso, tá? Então, aqui, como eu disse, a média é um dos principais instrumentos de medição que a gente usa em indicador, e que a gente também usa em qualquer questão relacionada à estatística. Mas se você olhar bem aqui esses três exemplos de organização de dados, vocês já conseguem visualmente perceber que talvez a média não seja a melhor forma de medir o que está acontecendo aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma situação mais uniformemente distribuída, aqui eu tenho uma desigualdade, ou seja, tem uma concentração de distribuição à esquerda e aqui à direita. E as médias são as mesmas. Mas os dados não são os mesmos, a informação não é a mesma. Então, se a gente para só na média, precisar de convir comigo que vamos aqui então ter uma interpretação possivelmente equivocada, né? E a média é aquela história, tem vários tipos de média, mas a média simples que eu estou falando aqui você soma tudo e divide pela quantidade de ocorrências. Todo mundo está muito bem acostumado a fazer isso, tá? A questão que eu quero passar aqui é só essa visão crítica mesmo de entender que olhando só a média, a gente pode ter um problema aqui na tomada de decisão, tá? É, variância e desvio padrão. Aí você olha para ele e fala assim: Meu Deus do céu, esse cara é maluco trazer esse assunto aqui. Mas vamos lá, né? Vamos entender um exemplo bem didático de por que que a gente não pode, já que a gente não pode olhar só a média, porque ela pode induzir a gente a ter uma informação errada, o que que pode auxiliar a gente nessa história, tá? Então aqui a gente tem a altura de residências, ou prédios e residências aqui. Uma de 460, de 800 e tal. Beleza. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é tirar a média de altura das residências, certo? E aí você tem que a média aqui é 490 metros, que está representado por essa linha aqui. A variância nada mais é do que a diferença entre a média e a altura real de cada um dos prédios. Ou seja, aqui ele está 310 metros acima da média, esse aqui está 90 abaixo, esse 190, esse aqui 30. Essa é a variância, ou seja, a diferença entre a média e a observação real que a gente tem ali. E o desvio padrão? O desvio padrão é a média das variâncias, né? Resumindo aí em bom português, ou seja, aqui você tem a média e aqui você tem a média dos desvios, ou seja, a média desses valores aqui, ó, que a gente calculou na variância. E aí você tem um intervalo, né? Ou seja, você tem 490 metros aqui, variando 188 para cima, 188 para baixo em média. Quem já viu esse tipo de estrutura de indicador aqui, limite superior e limite inferior? Ou seja, eu tenho uma meta, né, que muitas vezes se confunde com média, e aí eu tenho um limite superior e inferior, ou seja, aqui é a minha banda de trabalho, né? Ou seja, passou daqui, dependendo do indicador, é muito bom, e passou daqui, dependendo do indicador, é muito ruim. Então, notem que com uma informação a mais, olha quanto que a gente agrega na análise, né? Ou seja, eu sei até onde está variando esse dado. Eu tenho muito mais informação quando eu olho média e desvio padrão do que quando eu olho só
A média. Imagina isso aqui para analisar preço de exame. Quanto custa o seu ultrassom? Ah, em média, R$ 120. Tá, mas tem um que paga 300 e tem outro que paga 60. Eu vou, opa. Então, peraí, você vai fazer uma estratégia, por exemplo, de balanceamento de agenda, né? Ou seja, você vai nivelar os convênios nos melhores horários, média mais um desvio padrão para cima, e os piores horários, média mais um desvio padrão para baixo. Né? Então, para isso que serve, intuitivamente a gente já faz isso. Né? Muitas pessoas fazem, mas às vezes você tem um conjunto muito grande de dados. Se você não tiver a medida estatística, você não consegue enxergar essa amplitude, né? Ou seja, de quanto que está variando. Moda e mediana, e aí são mais dois conceitos que, cara, é tão fácil fazer isso aqui. A moda, por exemplo, é o valor mais frequente. Então, vamos lá, continuando no preço de exame, preço de ressonância. Eu tenho uma média lá de R$ 800. Mas qual que é o preço mais frequente de ressonância? Ah, é 530. Então, ou seja, a maioria dos meus valores de ressonância são, ou seja, o valor mais frequente, a minha moda é 530 e a minha média é 800, ou seja, eu estou fazendo mais exame barato do que exame caro. Mesma coisa é a mediana. A minha média sei lá, de raio-x é R$ 12, né? Ou seja, minha mediana de raio-x é 20. O que que significa isso? Se a mediana de raio-x é 20, significa que metade do que você faz está acima de 20 e metade está abaixo de 20. Ou seja, a mediana é como se fosse uma linha de corte. Ela divide os seus dados na metade, metade para cima a mais e metade abaixo, tá? Então, olha como isso também pode agregar valor na análise para além da média, tá? Então, quando você olha aqui o conjunto de dados, ó, você vê que a moda está aqui no topozinho, a mediana está aqui e a média está aqui. Elas não coincidem essas medidas, tá vendo? Então, assim, eu vou, de novo, vou montar uma estratégia de agenda. A moda é importante. Você, minha moda é a maioria de exames com preço alto. Tá ótimo, você pode escalonar isso dentro da sua agenda, tá? É, gráficos de tendência também, outra forma que a gente utiliza muito para monitorar, né? Ou seja, a gente consegue ver a evolução ao longo do tempo. E aí é diferente, isso aqui eu acho que tá todo mundo bem acostumado com isso, né? Gráfico de tendência é diferente de linha de tendência. Por quê? Gráfico de tendência mostra a tendência dos dados. Linha de tendência mostra a tendência do conjunto de dados, ou seja, você uniformiza ali, você faz uma regressão estatística, o nome técnico, para traçar uma tendência. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho. Então, por exemplo, aqui, o mercado financeiro adora a linha de tendência, né? Então eles têm aqui várias linhas de tendência segmentadas, ou seja, nesse gráfico aqui desse ativo, que é do ouro, em algum momento aí da nossa história recente, você tem média aqui nesse período, média nesse período, média nesse período, média nesse período, e aqui um vetor de média para todo esse período, que tem algumas médias aqui negativas também, ó, tendências negativas, desculpa, tendências negativas aqui. Então você também não precisa trabalhar com uma única linha de tendência. Você pode ter várias linhas de tendência no seu conjunto de dados, tendências de alta e tendências de baixa, fragmentando aí por períodos, tá? É algo que também não é tão complexo de fazer. E lá no Excel, todo mundo já deve ter visto isso aqui. Para quem não viu, clicou lá na série com direito, ele te dá várias opções de linha de tendência, que são as lineares. Aqui isso vai variar um pouco com o tipo de regressão que você quer trazer para essas linhas de tendência. Mas assim, isso não é objeto do nosso curso aqui hoje aprofundar nisso, mas só para vocês saberem, na dúvida você faz a linear, que vai te dar uma boa ideia de para onde seu dado está indo, tá? Porque às vezes o conjunto de dados é muito grande, com variações muito pequenas. Você olha e você não consegue enxergar se está crescendo ou se está diminuindo. Quando você traça a linha de tendência, a inclinação dela faz um ângulo aqui e você consegue. Se estiver para cima, você sabe que está crescendo, tá? Meta. Bom, meta é outra panaceia, né? Que o pessoal traça a meta, o jeito mais simples de traçar uma meta, né? Você tem um gráfico e tem uma reta com a meta. Pronto. Passou para cima dessa reta aqui, eu tô, dependendo nesse caso aqui, quanto maior, melhor o indicador. Então aqui eu tô dentro da meta, ou seja, eu bati minha meta e aqui eu não bati.
né? Qual que é a importância da gente perceber essa história da meta? E aí, ó, você tem várias opções de meta, né? Você tem aqui de representação da meta, né? Você tem linha, você tem a meta. Aqui é uma meta fixa para todo o período. Aqui são metas flexíveis, né, de acordo com algum critério que você pode estabelecer. E aqui a gente tem a banda do desvio padrão que eu comentei antes, ou seja, um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. Três tipos de metas, né, diferentes. O que a gente mais vê hoje é a meta chapada, ou seja, uma meta única para o período inteiro. Só que aí você há de crer comigo o seguinte: existe um negócio que chama sazonalidade, né? Então, às vezes, você chega num lugar, o cara bate a meta sempre nos mesmos períodos do ano, ou seja, não, de março a, 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 a maio eu bato a meta. Aí junho, julho é férias, aí eu começo a não bater. Aí agosto melhora um pouquinho, setembro, outubro eu bato a meta. Novembro e dezembro eu não bato. Então, assim, esse tipo de situação mostra um pouco de falta de cuidado mesmo de definir a meta. Ou seja, mostra que a meta está meio largada, não está considerando a característica da instituição. Ou seja, não levou em conta, por exemplo, a sinistralidade. Ó, sinistralidade, eu tô com sinistralidade na cabeça. A sazonalidade, tá? Enfim. Então, tipos diferentes de metas. E aí, metodologias. E aqui vamos entender como essa história de indicador evoluiu, né? Lá, opa, aqui não é início, início do século XX, verdade. Tinha um tablô de board. Como que começou essa história de dado, né? Se você for lá para trás ainda, no século XVIII, século XVII, forçando um pouco a barra, você vai ver que basicamente o que existia eram os guarda-livros que falavam, né? As pessoas que registravam operações mercantis em grandes livros, tipo livros de contabilidade, e aquilo ali eram os indicadores. O cara sabia quanto que ele vendia, era tudo na mão. Depois isso foi evoluindo para alguns controles, e quando a gente pega a história da evolução dessa história de dado, enfim, história da ciência de dados, da estatística, você vê que o tablô de board, que é o painel de bordo, foi uma primeira abordagem de monitoramento próximo do que a gente tem hoje de indicador. Um exemplo aí, esse é um painel de um Rolls Royce, né? Então, não basta mais você dirigir apenas o carro. Você tem que saber a qual velocidade você tá. Você tem que saber se tem gasolina suficiente, se o óleo está quente demais ou se não está, se o farol está ligado. Enfim, tem uma série de parâmetros que você precisa monitorar para você ter domínio sobre a máquina, para você ter domínio sobre o processo. Essa é a ideia do indicador, né? Então, o painel de bordo é o início. Isso aí, início do século XX. Lembra que eu falei que isso é um assunto antigo, né? Vocês vão entender. Depois, lá no final dos anos 1940, o pessoal da Toyota, tal, Honda também, começaram a trabalhar com um termo que chamava Manufacturing. O que que é isso? Basicamente, os caras estavam criando um sistema de medição para monitorar a eficiência e a eficácia dos processos dentro da fábrica. E aí, todos nós que trabalhamos com qualidade somos herdeiros dessa história de qualidade fabril, ou seja, na manufatura mesmo, fábrica, tá? A gente adapta isso para serviço. Quando eu comecei a trabalhar com ISO, a gente tinha que adaptar o conceito de serviço para a norma, porque só tratava de produto. Não sei se tem alguém tão velho assim quanto eu, mas aí o cara tinha um requisito na ISO que falava assim: não, o produto deve ter embalagem correta. Aí eu tava vendendo consultoria. Falei, pô, como é que eu vou embalar uma consultoria? O que que é a minha embalagem? Aí criava-se um relatório, aí aquele relatório ali encadernado, você colocava as informações. Então, opa, tem embalagem agora. Fazia uma adaptação para isso. Então demorou para essa questão de serviços, pelo menos para eu que comecei há bastante tempo, né? Demorou para a gente ter o serviço considerado, né? A gente tinha que trabalhar a adaptação do conceito de produto lá atrás. E aí, essa história do Lean Manufacturing, basicamente o foco era reduzir desperdício em todos os processos. E aí, dentro das ferramentas que os caras utilizaram, né, eles tinham o famoso 5S, o Kaizen, que é a história de melhoria contínua. Nossa, olha como esse assunto é velho. A gente está lá em década de 40, 1940 aqui. Né? Mapeamento do fluxo de valor ou mapeamento de processo, né? Ou seja, caraca, isso é um assunto antigo, né? E aí você ainda para hoje e fala assim, caraca, eu ainda não tenho 100% dos meus processos mapeados, né? Enfim, agora o que está na moda, algum consultor
descobriu isso aqui e começou a dar consultoria no Brasil inteiro. E agora onde você vai é OKR, OKR, OKR. Esse lugar, os OKRs, é um assunto de 1970, né? Ou seja, são os Objectives Key Results Initiatives também. Ou seja, você pega quais são os objetivos chaves do negócio. E aí correlaciona isso, cara. Isso é planejamento estratégico, ou seja, muito perto do que é uma outra metodologia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas basicamente o OKR que vocês estão ouvindo falar aí o tempo inteiro, que são indicadores também, os objetivos basicamente a pergunta que eles respondem é para onde eu preciso ir, ou seja, objetivos são declarações que inspiram e definem a direção. Isso aqui mais popularmente conhecido como visão, né? Lembra disso? É idêntico. É, resultados chaves, os principais resultados medem o processo em direção a um objetivo. Ou seja, como que eu vou atingir a minha visão? Olha que isso é assunto reciclado, concorda comigo? Não tem nenhuma novidade em OKR, né? E as iniciativas aqui, que é o que farei para chegar até lá, ou seja, como que eu vou, né? Ou seja, aí é a parte da estratégia, os planos de ação, obviamente, aqui para saber como vamos. Então, cara, metodologia OKR é um negócio que assim, tipo, você chega num lugar e fala assim, não, agora nós estamos trabalhando com OKRs, oh, que interessante, abandonamos o Balance Scorecard, né? Não tem mais esse negócio. Agora é OKR. Aí você acha que o cara. Opa, não, é um reciclado o assunto. Reciclado, mas estamos aí. É interessante. E aqui tem essa tirinha que eu achei muito pertinente, que infelizmente está em inglês, não consegui em português, mas eu vou traduzir aqui em tempo real, arriscando, tradução livre, que ele dá uma diferença entre OKR e KPI. Então, a nossa sopinha de letrinha começou a se formar nesse momento, né? Então, ele fala aqui que o OKR são temporários, como problemas a serem corrigidos e melhorias a serem feitas depois de passar por um ponto de referência. Ou seja, depois, tá vendo a estradinha aí? Tá vendo que tem uma plaquinha aqui de OKR? Depois que você passou por esse OKR aqui, ou seja, que você atingiu ele, acabou, você não precisa voltar nele mais. Ele foi atingido, vida que segue, vamos pro próximo, tá? Já o KPI é diferente. O KPI não é algo temporário. O KPI é permanente, ou seja, é o painel do carro que ele mostra aqui, ó. É o que você tem que continuamente monitorar, independente da viagem que você está fazendo. Então, aqui no OKR, você faz a viagem em direção a esse objetivo X. Passou os 3 OKRs aqui que ele tem na imagem, ok. Mas o painel de como vamos, você ainda precisa continuar monitorando. Então, esses são os KPIs. Ou seja, OKRs são transitórios e estão ligados aos objetivos da empresa, objetivos estratégicos, principalmente visão, né? Já os KPIs, não necessariamente. Ou seja, posso mudar uma visão, mas eu posso preservar um KPI porque ele é chave de monitoramento, o próprio nome já diz, tá ok? Enfim, Six Sigma, que é uma outra metodologia, que eu também não vou me segurar nisso aqui, tá? Mas melhorar a qualidade reduzindo a variabilidade de efeitos. O que isso tem a ver com indicador? O cara implantou indicadores para olhar a variabilidade de resultado que ele tinha, né? Então, na fábrica, ela variabilidade das especificações técnicas de produto, e aí tem aquela questão de amostragem, que o cara faz uma amostragem, vê quantos percentuais de peças saíram com defeito, aquela história toda, né? E as ferramentas principais que eles utilizavam para trabalhar com, ainda utilizam para trabalhar com o Six Sigma, análise de causa raiz, novidade, né? Estatística, controle da qualidade, gráficos de controle, FEMEA, olha, FEMEA, assunto quente FEMEA, hein? Muito quente a do FEMEA, análise de modo, efeito falha, enfim. Cara, tá vendo? Isso aqui também já é década de 60 ainda. Olha, nós estamos em 2024, só para quem se perdeu na linha do tempo aí. E tem ainda, depois disso, o Lean Six Sigma. Eu não vou nem comentar o que é isso, né? Porque o cara juntou o Lean Manufacturing com o Six Sigma, virou Lean Six Sigma. Então temos mais uma metodologia de análise de indicadores. Balance Scorecard, de novo, muito próximo do que é um OKR aqui, tá? Quando eu olho para o OKR e olho para o Balance Scorecard, eu falo assim, caraca, o cara
o cara pintou esse aqui de verde e falou que era um produto diferente, né? Lembra do Ford? Que falava que você pode escolher qualquer cor dos carros, né? Desde que seja preto, né? Aqui não, aqui ele aceitou, falou, ó, lancei um novo modelo, agora é o modelo verde. Ou seja, tem o modelo preto e o modelo verde. Tem o OKR e tem o Balance Scorecard. Essencialmente, eles fazem coisas muito próximas. Por quê? Considerando que os OKRs são transitórios, né? Você vai falar assim, mas o Balance Scorecard, os indicadores não são os transitórios, são os KPIs. Sim, são os KPIs no Balance Scorecard. No entanto, quando você olha para o mapa estratégico, você entende que a transição está na estratégia. Os OKRs aqui, os objetivos é que são transitórios. Então eles fazem basicamente a mesma coisa de um jeito diferente. Que é importante a gente observar? Em todos esses casos, a gente está medindo algumas variáveis que são evidências de que estamos cumprindo com os objetivos que nós estabelecemos. Ou seja, em última análise, o indicador é uma evidência objetiva. Quando a gente está falando de auditoria, indicadores servem como evidência de conformidade ou de não conformidade, né? Dependendo do resultado. Então precisa também ser considerado que fala assim, tem um problema para evidenciar o cumprimento da política de segurança do paciente. Fala, pô, tem algum indicador associado à política de segurança? Tem vários. Tem evento adverso, tem programas de treinamento de lavagem das mãos, tem um monte de coisa que você pode trazer ali como indicador para evidenciar o cumprimento de um determinado requisito normativo, seja do PAD, seja de outra norma, tá? Então aqui o Balance Scorecard também tão bonitinho, feito pelo Kaplan e pelo Norton, e quando eu estava saindo da faculdade, isso aqui era tipo, era a coisa que você tinha que saber na entrevista de emprego. Você chegou, o cara falou assim, e aí, parte de planejamento estratégico, sei, inclusive Balance Scorecard, acabei de fazer um curso agora recente, li os 2 livros do Kaplan e Norton. Aliás, o segundo livro é muito ruim. Se alguém for querer iniciar, é uma ótima leitura. O livro 1, o livro 3, o livro 2 é imprestável, é muito ruim. Mas enfim. E aí chegamos no século XXI, né? Que é a Disneylândia, para quem gosta de indicador. Por quê? A gente está falando de Big Data, a gente está falando de Analytics, a gente está falando de inteligência artificial e também estamos falando de Machine Learning. Ou seja, é um parque de diversão. Totalmente. É totalmente um parque de diversão. E aí a gente tem a TI entrando como um ator muito importante nessa parte de medição de desempenho, né, de qualquer negócio. Só que aí você cria um problema, né? Além de várias soluções, você cria um problema que é o problema do excesso. E muitas vezes as pessoas têm projetos de Big Data, de BI, Business Intelligence, de Analytics, que o cara acha que quantidade é a mesma coisa que qualidade, e nem sempre isso é verdade. Outras vezes, quem toca um projeto de BI Analytics é um cara de TI que não entende nada de negócio, entende de programação. Então, assim, é importante a gente perceber que ter um sistema parrudo de BI, de Analytics, não garante a você a melhor tomada de decisão com os dados que você tem. Depende de como você trouxe isso, depende de como você organizou isso. Quando você olha na internet, você vê isso aqui, ó. É dashboard para tudo que é lado. Então você chega no cliente, tipo assim, o porteiro tem um dashboard, o valet tem um dashboard, a faxineira tem um dashboard, o gestor tem um não sei o quê, todo mundo tem um dashboard. Mas aí você pergunta e fala assim, e cara, por que que você está executando o processo desse jeito? Porque assim é mais legal. Mas, tipo, ele não monitorou se tem muita perda do jeito que ele está fazendo, ele não utilizou um indicador para saber se a produtividade dele está adequada comparativamente a uma outra atividade parecida. Então, assim, tem muita coisa nessa área de analytics e BI e Big Data que a gente tem que analisar com várias aspas, tá? Porque nem sempre muita quantidade de dado quer dizer melhor processo de tomada de decisão. E aí, falando um pouco de análise, né? Aí já chegando para a parte depois que eu tenho o indicador bonitinho, tá lá, eu vi, fiz a minha meta, peguei o desvio padrão, entendi como que o meu dado tá, o que que ele tá me mostrando. Aí eu vou fazer a minha análise crítica, né? Ou seja, chegou lá a hora mais importante, né? Que é depois que você entendeu a informação,
é você avaliar ela criticamente e, no segundo momento, fazer a tomada de decisão que você precisa. E aí, eu preciso descrever resultados representados nos gráficos, ou seja, como que vocês fazem análise crítica? Eu, assim, tô careca, literalmente, de encontrar coisas do tipo: o indicador está dentro da meta no mês de abril. Ele está maior, o resultado está maior em abril do que esteve em maio, né? Estamos batendo a meta pelo terceiro mês consecutivo. Ok, mas cadê a análise crítica? Cadê a crítica da análise? A análise, o que está representado no gráfico, e aí eu faço uma provocação para vocês. Eu preciso descrever o que significam essas placas? Todo mundo que tem carteira de habilitação sabe muito bem o que cada uma delas quer dizer, sem precisar ter uma descrição, né? Ou seja, análise crítica não é um trabalho de descrição do que acontece no gráfico. E a gente precisa lembrar das semióticas. Já ouviu falar de semiótica? A semiótica é estudo dos símbolos ou sinais, assim, e suas interpretações. Então, assim, é algo que vai para além da linguagem da comunicação verbal. Quando você olha um semáforo e ele tá verde, ele não precisa estar escrito assim, siga, né? Para você saber o que fazer. Ficou verde, você sabe que você pode ir. Ficou amarelo, sabe que tem que ter atenção e por assim segue toda a nossa orientação na nossa vida cotidiana é feita em relação a muitos símbolos. Então, assim, na minha cabeça, isso é uma opinião pessoal, né? Descrição do que está no gráfico é perda de tempo, não é análise crítica. Não tem crítica, tá? Ah, mas aí, ok, o que que a gente precisa fazer então para analisar criticamente? É tentar analisar quais os motivos que estão interferindo nos resultados, quais as informações não estão presentes no dado, mas que você suspeita que elas podem estar interferindo no resultado, né? Comparações com médias e resultados de períodos anteriores que muitas vezes você não está vendo. Ou seja, não é comparar com o mês anterior, e o mesmo período do ano anterior. E o que é mais importante, que a gente muitas vezes não vê as pessoas fazendo, que é deixar claro quais são as possíveis causas daquele resultado. Essa é a crítica. E aí é um trabalho quase que de cientista, porque você muitas vezes não vai ter a resposta. Isso é muito inquietante para a gente, né? Você vê um resultado e o resultado tá bom, você não sabe por quê. Tá ruim, você não sabe por quê. Mas você, nesse momento, tem o que em mãos? Tem o conhecimento, tem a experiência e tem a capacidade de criar hipóteses a respeito desse resultado. É quase um trabalho científico isso, né? Ou seja, quais são as possíveis causas? Quais são as possíveis causas de eu ter feito 20% a mais de tomografia esse mês? Ah, foi a dengue? Foi um fator externo? Lembra da SWOT, né? É uma coisa tipo assim, foi uma coisa externa? Foi sei lá, um cenário epidemiológico? Foi foi uma coisa interna, ou seja, eu mudei um processo, abri mais agenda, tem mais médico atendendo. Ou seja, então, quando você olhar para um resultado, a principal função de analisar criticamente está nas possíveis causas, porque é a partir das possíveis causas que você vai abrir plano de ação. Por quê? Em estatística, a gente fala que correlação não quer dizer causalidade. O que que é isso, né? Você já deve ter visto o meme um milhão de vezes de que quando o Nicolas Cage lança um filme novo, mais pessoas morrem afogadas na piscina. Você já viu esse meme? E isso é uma estatística que o pessoal mapeia e tem um alto índice de correlação. Ou seja, se lançar um filme do Nicolas Cage hoje, a partir de amanhã começa a morrer mais gente afogada. Só que essa correlação entre filme do Nicolas Cage e pessoa afogada é uma correlação que não faz o menor sentido. Ou seja, não pressupõe causalidade. Ou seja, um filme não é causa de pessoas estarem morrendo, a não ser que o filme seja tão ruim a, a ponto das pessoas quererem se suicidar afogadas em piscinas. Né? Acredito que não seja esse caso. Mas, enfim, essa questão da causalidade é importante da gente observar nas análises de indicador. Porque muitas vezes o nosso plano de ação é feito, a gente gasta recurso com ele, a gente gasta tempo, a gente gasta tudo e ele não é efetivo. E por que que ele não é efetivo na grande maioria das vezes? Porque nós montamos um plano que não satisfaz
a causa do evento. Ou seja, a gente está tratando o que não causou o resultado. É óbvio que não vai dar certo, tá? Então, quando que a gente deve abrir plano de ação, né? Ou seja, tendo um indicador como referência. Tem aquela velha auditoria muito legal, porque as pessoas vão ficando previsíveis, né? Então você pede um indicador, aí o pessoal assim, não, só abro o plano de ação se eu perder a meta. Perdi a meta, plano de ação. Aí você olha o histórico e o cara tem 6 meses de piora do indicador dele, assim, bonitinho, ó, só piorando, 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 durante 6 meses. No sétimo, ele perdeu a meta. Ou seja, cadê a, a prevenção dentro do sistema dele? Não existe. Cadê o planejamento? Ele podia, a partir do terceiro mês de piora no resultado, ter sido proativo, ter investigado, ter questionado possíveis causas daquela piora e ter traçado um plano de ação, evitando que no sétimo mês a meta tenha sido perdida? Claro que pode. Eu tenho um amigo que trabalha no comercial de uma empresa de telefonia. E eu converso muito com ele porque eu não consigo entender como que uma empresa de telefonia tem uma meta de, tipo assim, 5.000 ativações de linha todo dia. Eu falo assim, cara, como é isso? É impossível, sabe? Não é impossível. Batemos todo mês a meta. E aí você olha e fala assim, cara, como pode isso? Como pode? E aí chega um ponto que você vai discutir a estratégia comercial e fala assim, hoje eu não vendo mais plano de celular. Ah, não? Como é que tá hoje? Não, hoje a minha campanha comercial é vender Netflix, Disney Plus, Star Plus. Ou seja, ele já saiu do ponto de vista, já entendeu que. E olha como isso tem relação com a nossa área de imagem. Ele já entendeu que o plano de celular é commodity, todo mundo tem. Ele tem que vender outra coisa. Então ele começou a vender Netflix vinculado à linha, ele começou a vender Disney Plus vinculado à linha, ou seja, ele está vendendo streaming. Ele já é um vendedor de streaming. A linha é acessória já. Então, ou seja, ele entendeu qual a relação de causa e efeito na venda dele. Ou seja, ele está vendendo um produto que é desejado e que só ele tem. Passou a fase do não cobrar pacote de dados, enfim, no WhatsApp, agora não cobra no Instagram e por aí vai. Então as coisas mudam, a gente precisa estar atento às possíveis causas para correlacionar os planos de ação com isso e com isso ser efetivo. Por quê? Toda vez que a gente abre um plano de ação que não tem relação nenhuma com uma possível causa de um resultado, a gente está desperdiçando recursos, desperdiçando tempo, né? E a gente não está nesse momento, né? A gente não está nessa vibe. Enfim, aí vamos lá, a gente tem aqui tendência versus média. Eu vou dar alguns exemplos de visualização que são comuns, né? Então a gente tem a linha de tendência aqui, ó, que é a linha verde, e tem a linha da média, que é a linha vermelha. E olha só, esse não é um gráfico de evolução, tá? Ou seja, eu tenho vários preços aqui num determinado período. Então não é uma linha, são pontos. Qual que é a ideia disso aqui? Bom, acima da minha média é a galera que eu tenho interesse. Estou falando de preço, aqui o preço do exame está mais alto, aqui o preço do exame está mais baixo. Para vocês entenderem a ideia do gráfico, quando eu traço isso aqui, eu vejo que essa turma aqui, ó, nós vamos precisar conversar no comercial. Ou seja, eles estão abaixo da minha média. Eu tenho que conversar com essa turma. Tenho que pedir reajuste ou ter criatividades para balancear minha agenda para não só atender esses caras aqui, tá? É, tendência versus meta, e aqui é diferente, ó, aqui que eu falei, olha essa, acho que aqui eu até coloquei uma, olha esse período aqui que eu estava falando com vocês, ó. Aqui você teve o valor de 1,81, aqui 1,82, aqui 1,99, tá? Aqui perdeu a meta. Opa, perdi a meta. Aí aqui, geralmente, a pessoa só no quarto mês que perdeu a meta que ela vai se preocupar com possível causa e com plano de ação, tá? É, outras coisas para ficar esperto, que eu vou deixar aqui como spoiler para vocês, que meu tempo já está finalizando. É, os indicadores também podem ter vieses e ruídos, e a gente tem que estar esperto com isso. Um exemplo na nossa área muito grande é. Alguém tem alguma pista aí? Revisão de laudo? Que todos os laudos, nenhum tem erro? Né? Eu passei 3 anos aqui na minha clínica, os 3 primeiros anos de revisão de laudo, nenhum com erro. E de repente chega um paciente questionando um laudo. Opa, o que está acontecendo, né? E aqui a gente tem os tipos de vieses e ruídos. A gente chama isso de vieses e ruídos.
Vieses aqui, ó, a gente não tem, ou seja, a minha meta é o centro do alvo, eu atingi aqui, tá tudo certo. Tô atingindo o alvo. Com alguma variação, ou seja, tem um na mosca aqui, né? E o resto variando um pouquinho, mas tô dentro da meta, ok, tá tudo bem, maravilha, segue o baile, né? Aqui é um viés. Por quê? Eu tô errando a meta, mas eu tô errando igual. Todo mundo erra igual. Isso é muito esquisito. Ou seja, não tem condição de você ter um resultado onde está todo mundo errando para o mesmo lado do mesmo jeito, praticamente. É esquisito. Ou, para falar um termo técnico, é um viés. A gente tem um viés de resultado aqui que está todo mundo acertando abaixo e à esquerda, né? Ou seja, tem que olhar esse dado porque tem coisa aí, né? Esse pode ser um resultado que está te induzindo a erro, entendendo que é muito difícil que, por exemplo, pessoas diferentes, processos diferentes, errem numa mesma direção de uma mesma forma. Aqui já é o ruído, porque as pessoas erram sem padrão, né? Ou seja, tô errando. Eu tenho uma meta ali no centro e tá todo mundo errando e cada um errando de um jeito diferente. Ou seja, pode ser que não tenha processo bem definido, pode ser que as pessoas estejam ignorando o processo, pode ser que as pessoas tenham cada um trabalhando de um jeito diferente. Ou seja, aqui é uma situação onde não existe padrão, né? Ou seja, a gente fala que isso é um ruído. E a pior das situações, né? Onde você tem um ruído com viés, ou seja, todo mundo erra diferente pro mesmo lado. Então, um erra -5, o outro erra -50, mas tá todo mundo muito perto, tá? Então é importante a gente monitorar isso, porque viés a gente chama também de desvio sistemático, ou seja, todo mundo errando igual é preocupante. Porque pode ser que as pessoas não entenderam o que tem para fazer ou entenderam errado, que é pior, né? Eles estão executando sistematicamente algo de um jeito errado e estão produzindo o mesmo resultado errado sistematicamente. Já o ruído é uma variabilidade aleatória, ou seja, você percebe que o seu resultado ele não tem nenhum padrão. E a aleatoriedade é muito complicada na tomada de decisão porque você não sabe o que fazer. O dado não te dá a condição de decidir, porque ele te mostra algo aleatório. E aí, falando um pouco do PAD aqui, para ir para os finalmente, o PAD é muito interessante, porque ele já tem alguns indicadores base que ele traz lá no item 1.1.8, lá na governança, né? E esses indicadores, muitos deles, precisam ser monitorados para além da média, né? Considerando tendências, avaliando possíveis causas, ó, resultado financeiro, reclamação de paciente, retificação de laudo. Gente, isso aí é parâmetro de qualidade básico de todo serviço de diagnóstico por imagem. E precisa ter uma análise que convença. Eu fico assim pensando o seguinte, ó, imagina você é uma empresa que vai fazer um IPO ou que vai admitir um novo sócio, e aí você chama ele e o cara fala assim, como tá a clínica? Aí você mostra para ele lá fazendo uma média de faturamento 100 mil. Aí o cara, pô, tá, e daí? Média, como é essa média? É média de quê? É convênio, é particular, tem as duas coisas, é a prazo, é à vista? Como que tá isso? Tá? Então, assim, é preciso evoluir, tá? Por isso essas medidas adicionais aí, para além da média, são importantes. E os indicadores também podem servir de evidência, eu já falei, mas aqui eu começo a trazer algumas coisas interessantes. Ó. Olha só, isso aqui é um mapa de calor de atendimento. Na coluna aqui você tem os dias da semana e nessa coluna aqui você tem os horários de atendimento. Aqui tá pequeno, tá? Mas depois vocês vão receber o PDF, vocês vão entender. Aqui começa às 7 da manhã, com intervalos de 30 minutos e vai até o final da tarde. O que acontece aqui? Determinado supervisor de atendimento chegou para mim e falou assim: Olha só, tá complicado, eu preciso de mais gente na recepção. Falei, tá, em qual horário? Aí ele vira para mim e fala assim: a partir das 18. Aí eu olho aqui, pô, 18, tá tudo verde? Não, não tem atendimento 18. A galera que está atendendo aqui está atendendo abaixo da média que eu tenho aqui nas outras áreas. Então aqui eu consigo ver em quais períodos do dia, ó, início da manhã, isso aqui é uma agenda, possivelmente uma agenda de ultrassom, não lembro. Início da manhã, tá vendo que tem períodos vermelhos? Eu consigo ver onde o atendimento está ficando complicado, consigo dimensionar melhor a minha equipe aqui. Numa determinada norma, que ela se vai dimensionamento correto de equipe de acordo com a realidade da organização. A realidade da organização está aqui.
né? Esses períodos que você vê aqui em verde aqui, ó, grandes, é sábado e domingo, tá vendo? Enfim, ideias aí para provocar vocês. Preço médio, eu já até mostrei esse gráfico, não vou segurar. Olha aqui, média e desvio padrão. Esse aqui é um gráfico de box plot, ó, de preço de exame. Você tem a média aqui, você tem o menor valor, tem o maior valor, ou seja, você sabe o intervalo de variação aqui do maior para o menor. A gente não vê isso comumente, tá? Olhando o mercado, tô numa cidade. Quantas vidas tem na sua cidade? Tem 230 mil vidas. Quantas vidas tem convênio? Tá 40% da população tem convênio. Caraca! E quais convênios estão. Ó, aqui, ó. Onde tem isso? A ANS. Você vai lá na sala de situação. Quem quiser o link depois, pode mandar aí no chat que a gente vai compartilhar com vocês. Mas você consegue dimensionar o seu mercado. Então, imagina, eu tenho um mercado com 40% de cobertura de plano de saúde, né? Ou seja, a média Brasil é 25. Ou seja, eu tenho um mercado, caraca, muito grande de operadora, né? Dá para eu bolar uma estratégia de particular? Dá. Mas dos 60% da população que não tem convênio, como que está a estratificação da renda? Né? Ou seja, tem que avaliar para ver se as pessoas terão condição de pagar, né? Ó, achados críticos aí. Vocês monitoram achado crítico? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é um histórico de achado crítico. Por quê? Isso aqui é um dado populacional, ou um dado epidemiológico, ou seja, aqui o meu serviço estava mais complexo do que aqui, concordam? Aqui eu tive que ter um esforço maior aqui de complexidade. Coisas que a gente não vê tão comumente sendo monitorado. Tempo médio de liberação de laudo, ó, também é possível medir. Mais indicadores, ó. Corte de exames versus durabilidade de tubo de tomografia, né? Vocês monitoram isso? Porque, pasmem, as prestadoras de serviço de equipamento, manda o link da ANS, Irene, pode deixar. Ah, eu perdi o raciocínio. Tá. As empresas fabricantes de equipamento médico não têm uma predição de queima de tubo, não. É tipo assim, é um evento aleatório. Queimou. Ó, cara, não dá. Aqui na clínica eu tenho dois equipamentos. Um queima em 1 ano e meio, o outro queima anualmente. Então, assim, a gente já chega ao ponto de eu conseguir estimar pelo número de MHU de um tubo qual a chance dele queimar em mais de 1 ano, menos de 1 ano, mais de 3 anos e assim por diante, tá? Gasto de hélio por hora parada de máquina, ou seja, como que a máquina parou, quanto de hélio eu perco por hora? Vocês sabem disso? Porque deu um caos, imagina. É gestão de risco isso aqui. Se deu um caos e quantas horas eu tenho de janela para não coenchar a minha máquina? Ou seja, isso pode definir sua barreira, isso pode definir a sua estratégia de tratamento desse risco, né? Temperatura e umidade de áreas estratégicas também, glosas versus perdas, referência de mercado que eu vejo pouca gente utilizando, observatório da ANAP para fazer prospecção de dados, empresa de capital aberto, por exemplo, Aliança, Fleury, DASA, essa turma tem tudo relatório na bolsa, só se abrir lá que você sabe quanto que ele fatura, qual que é o percentual de folha de pagamento que ele tem em relação ao que ele recebe, qual o custo dele, e aí você compara com o seu. Assim, caraca, eu tô melhor que o Fleury? Pô, você tá bem, entendeu? Então, assim, tem muita informação no mercado aí. E passado versus tempo real, que é o que eu vou deixar aqui, porque é o seguinte: a gente está querendo abrir um curso só para falar de medição de desempenho. Só que, para falar de medição de desempenho, a gente tem que ir além nos assuntos, porque é um curso, não é um webinar. Então a gente dá para estudar passado versus tempo real, ou seja, medição de indicador em tempo real? Dá sim. Medição, cruzamento de dados e regressão estatística, dá para fazer. O que é regressão estatística? Regressão de estatística é uma equação que te dá uma relação de causalidade, ou seja, o X explica o Y, ou seja, corte, quantidade de cortes ou quantidade de exame explicam a queima do tubo, o tempo de durabilidade de um tubo. Então, assim, dá para a gente fazer muitas coisas. Né? Ultrassom. Quantidade de ultrassom explica volume de mamografia e densitometria? Todo mundo fala assim, ultrassom chama um monte de exame. Talvez, em alguns lugares chamam, outros lugares não chamam. Tá? Isso depende, cada caso é um caso. Não tem, cara, é ciência social, né?
Não tem como falar que o que funciona em Minas Gerais funciona igual no Belém do Pará, aí, do nosso amigo, que eu esqueci o nome, que está aí. Então, assim, você tem que adaptar isso à sua realidade. Não é um produto de prateleira. Não é um negócio que você vai pegar enlatado no mercado, abriu, servir, comeu igual em tudo que é lugar. Não é McDonald's, sabe? Não é o Big Mac igual em tudo que é lugar. Métricas de rede social, vocês já viram isso? Vocês têm feedback no Google? Google Meu Negócio? Olha a pesquisa de satisfação comendo solta lá e ninguém olhando para ela, né? O paciente lá, ó, sentando o sarrafo lá na rede social do Google, lá, Meu Negócio, e vocês aí, avaliação lá no Google Meu Negócio. Aí você chega na empresa, não, meu NPS é 98%, no Google Meu Negócio é 1, a nota do cara, de 1 a 5. Uma coisa errada aí, né? Enfim, Instagram e por aí vai, tá? Dicas para ir finalizando. Ó, 3 livros que, para quem gostou do assunto de estatística, quiser aprofundar sem virar um mestre estatístico, mas entender coisas importantes relacionadas à estatística e como isso pode ajudar no seu processo de decisão, recomendo demais aí. Como Mentir com Estatística, que é um livro, é quase um livro de comédia. É muito bom os casos dele. Você chega a rir, dá risada. Estatística para leigos, que eu falei, e esse Estatística, o que serve e para quê, como funciona, que também é um livro muito, muito didático, tá? Outras dicas aí, o QR Code para vocês escanearem, se der tempo, que eu tô correndo, a Cássia está fazendo daqui a pouco, querendo me matar aqui. Esse é um site para inspirar vocês em análise de dados, chama Information is Beautiful. Então você consegue aqui, era para ele ter dado um play aqui, mas deixa eu tentar fazer assim, isso. Você consegue lá ver gráficos interativos, tá vendo? Que você vai passando a mãozinha, ele vai mudando, tipo estilo de business intelligence, né? E aqui ele vai segmentando por ano, ó, e ali separando por cores. É mais para inspirar vocês ficarem mais exigentes e sair daqueles gráficos de barra básico aí de vez em quando. Esse aqui é um gráfico dinâmico, né? Que você consegue, nesse caso aqui, é o PIB per capita do mundo, né? Desde 1800 até hoje. E aqui você vai vendo como que as nações vão crescendo, né? O PIB per capita ao longo do tempo, ó. O tamanho da bola é o tamanho da renda e quer dizer, é a expectativa de vida e aqui o tamanho do PIB, ou seja, a bola quanto mais para a direita e maior, mais renda e mais expectativa de vida. E ele vai chegando nesse gráfico dinâmico aí, isso aqui é sonho de consumo para mim aqui na clínica. Tem um gráfico desse, assim, para ver a evolução em tempo real acontecendo, tá? E último slide, definitivamente, para a reflexão que eu tinha comentado do Horace Sutherland, que ele tem aqui os 11 passos para o que ele chama de alquimia, né, que é mais uma proposta de como você deve trabalhar não só os dados, mas também o seu processo decisório e a sua estratégia dentro da empresa. Então ele diz o seguinte: o oposto de uma boa ideia também pode ser uma boa ideia, né? Ou seja, então é importante vocês não terem essa barreira com ideias opostas. Ou seja, talvez uma boa ideia pode vir também junto de uma outra ideia boa e oposta a ela. Não projete para a média, né? Semana passada eu estava discutindo com um amigo e eu falei o seguinte, gente, a gente tem que sair dessa discussão. Projeto de corte de custo na área de RDI é um projeto de sobrevivência. Ninguém cresce uma empresa com um projeto de redução de custo. Crescimento e desenvolvimento de empresa você faz com investimento, não é com corte de custo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que a gente já passou tempo demais discutindo onde a gente vai cortar custo. E a gente não está discutindo como que a gente pode aumentar o valor do nosso negócio. Abrindo uma aspas aqui, fui fazer tomografia do meu cachorro no veterinário e custou 3 vezes quase o preço que eu paguei na clínica. E não tinha pasta, não tinha laudo, não tinha portal para pegar o laudo na internet. R$ 1.200 uma tomografia sem contraste. Então, peraí. Cara, faz sentido isso para vocês? Na minha cabeça, isso é um problema de valor. Como que a gente tem que apropriar valor dentro do serviço de diagnóstico por imagem? Por que o cara está aceitando pagar 3 vezes mais para o cachorro? Fica aí a inquietação. Não vale a pena ser lógico se todos os outros estão sendo lógicos. Ou seja, a gente tem que sair da caixa de vez em quando. A natureza de nossa atenção afeta a natureza de nossa experiência. Isso para analisar indicador é fundamental.
né? Se você está com foco, né, atenção numa determinada variável, exclusivamente, cuidado, amplie um pouco o horizonte antes de sair tirando suas conclusões, tá? Uma flor é simplesmente uma erva daninha com um orçamento publicitário, né? Ou seja, ó, isso é muita lição de marketing. O problema da lógica é que ela mata a magia. A Disney tá aí pra isso. Lembra da época que o pessoal ficava assim, e se a Disney administrasse seu hospital? Lembra disso? Eu falei assim, aí seria um parque de diversão, né? Não seria uma instituição de saúde, obviamente, né? Porque o que a Disney faz, muitas coisas que a Disney faz também não faz tanto sentido na nossa área, né? Um bom palpite que registre a observação, isso eu já passei. Teste coisas contra-intuitivas, né? Apenas porque ninguém mais vai fazer isso, né? E resolver problemas usando a racionalidade é como jogar golfe apenas um clube, ou seja, você acostumou com o campo, né? Então você tem que se provocar a novos campos, novos contextos. Ouse ser trivial, às vezes, fazer o básico, né? Não inventar muito. E se houvesse uma resposta lógica, todos teríamos encontrado. Ou seja, nem sempre a gente tem as respostas. Como eu disse, o indicador está no passado. O presente não é transparente, o futuro, então, nem se fala. Se fosse, né, a gente não precisava estar aqui discutindo nada. Era só olhar para frente, saber o que fazer, fazer bem feito e o sucesso estava garantido. Então é isso, pessoal. Obrigado. Desculpa ter passado um pouco da hora. Eu realmente falo demais. Quem já fez curso comigo sabe disso, que dificilmente eu encerro na hora. Mas enfim, aqui estão meus contatos. Quem quiser continuar a conversa depois, como eu disse, a gente está programando um curso para falar sobre indicadores, sobre análise de desempenho, que em breve será divulgado. No entanto, já estamos na porta de divulgar o curso de TI, né? Onde a gente fala de operações em TI, como fazer gestão dessa TI, o que que a gente precisa observar e qual que é a sinergia que os setores de TI tem com a norma PAD, como tratar isso, como gerar evidência, enfim, a gente faz um pente fino nessa parte, faz gestão de risco também em tecnologia, fala um pouco de LGPD. Então, fiquem aí ligados que em breve o CBR já vai estar divulgando isso. E agora, por esses dias, já tem um curso de gestão de riscos também, né? Com a Começa Aline. amanhã. Começa Começa amanhã, amanhã. gestão de riscos, amanhã à noite e sábado de manhã. Nossa, Operações em TI peraí, deixa eu só. junho, 6 de junho? Maio. 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 Estamos em Daqui a abril, pouquinho a isso gente mesmo. vai começar. É isso aí. Daqui a Maio. pouquinho a É gente isso aí. começa a divulgação. Maravilha. Bom, Maravilha. quem tiver alguma Anderson, dúvida, pergunta e ficar aqui até é meia-noite, isso estamos aí. aí. Vambora, gente. O Gente, assim, link. Eu vou mandar o o link para link, você. manda o link. Enquanto eu falo, Onde vai eu vou achar esse caçando. link agora? Isso, Pera vai aí. caçando o link aí. Ai, meu Deus. Gente, assim, Anderson, foi incrível, muito obrigada mesmo. E assim, ó, é um assunto, como a gente estava falando aqui, se a gente fizer 10 webinários, muita gente se cadastra, se inscreve, Ah, quer esse entender. curso desse cara aqui é muito. Se a gente fizer curso, 10 cursos também, muita gente querendo saber, porque assim, gente, disse Juran, quem não mede não gerencia, né? Então, a gente precisa, de fato, começar a trabalhar a gestão de indicadores nas nossas clínicas, a gestão de resultados, né? As pessoas têm muitas dúvidas, né? Não só na elaboração de um indicador, né? E também a gente sabe que não é medir tudo, sair medindo tudo. E tem indicador que dá tanto trabalho para você coletar que não vale a pena o retorno que ele traz, né? Então a gente também tem que pensar nisso, né? Às vezes tem indicador que você fica dias e dias para coletar para conseguir um dado de um período, então assim, o quanto que ele está me trazendo de benefício, né? E quando a Link gente no tem chat. aí, Desculpa te interromper. Link no pronto, chat. não, senão já viu, né? Ai, ai, ótimo. Então Só é uma isso, gente. lembrança que É. esses dados são das operadoras de saúde que são regidas pela ANS. Então não tem aí autogestão e essas medicinas de grupo, algumas também não estão nesse dado. Mas, enfim, como operadoras é a grande maioria, aí na sala de situação você consegue filtrar pela sua cidade, olhar as suas operadoras, buscar a operadora da sua cidade pelo código dela, e aí dimensionar o seu mercado, né? Que é aquela tabelinha simples ali para você saber aonde você está pisando, que estratégia talvez comercial você pode adotar ali. Joia?
Bom, perguntas aí, Joia. pessoal? Olha, tem 20 aqui, todo mundo, ó, muita gente aqui Obrigado aí elogiando. pelas Olha, palminhas. Maceió, Goiânia, Uberlândia, olha, quanta. Cascavel, Muito bom. muito bom mesmo. E aí, pessoal, nos meus contatos aí, quem quiser estender a conversa, tirar dúvida, pedir dica, fica à vontade, tá? Não tem mistério, não. Ó, Tô conversando. A Cristiane, nossa auditora. Beijo, Cris. O Google é meu negócio, o Google Meu Negócio é uma ótima referência para entender a empresa. Show. Eu também, gostaria do link da NS, muito bom, excelente, Anderson. Melhor aula de indicadores que já assisti. Angelina. Opa, a Angelina é suspeita. Angelina. A Angelina é parceira, suspeitíssima, né? Parceiraça, gente. Karen, É. excelente. Simone, excelente aula. Maristela, eu também gostaria do link. Excelente. Viviane, excelente. Obrigado por compartilhar conhecimento. Excelente, parabéns. Parabéns, obrigado por compartilhar conhecimento. Parabéns pela aula. Ótimo, parabéns, excelente. Muito bom, gente. Que bom. E o link aqui, que mais? Não temos pergunta. A maior dificuldade que tem é a análise crítica, Ivan. A gente estava falando disso pouquinho antes de eu abrir a sala. Análise crítica é de fato. E assim, até, que eu acho que provavelmente o Anderson deve abordar também nesse curso de indicadores aí, que a gente, né, é, é, de- Certeza. definiu. Deixa eu É, tirar a as, apresentação aqui, é, pera. é, Pode falar. até mesmo, Anderson, outros dados que complementam o meu indicador, né? Às vezes você tem que estratificar esse indicador, né? Um número puro não te traz muita informação, então você tem que estratificar ele com outras informações para você conseguir fazer uma análise crítica, né? Mas, E algumas técnicas também que são importantes de vocês aplicarem. A gente consegue. E aí, vamos lá, uma coisa que vocês precisam estar muito cientes. Vocês não precisam de ciência de foguete, tá? Para fazer isso. Não é nada. Não precisa complicar a vida, não. Com ferramentas simples aí de Excel e tal, planilha do Google, você consegue ter uma boa gestão de indicador. Óbvio, se você tiver espaço para trabalhar um Big Data, para conectar ali no banco de dados direto, para tratar o seu dado, enfim, é outro mundo. Mas é aquela história. Uma análise simples ainda é muito melhor do que nenhuma análise. Né? Então, assim, dá para fazer muita coisa. A gente lá na clínica mesmo começamos com. Ainda tem bastante coisa que tá no Excel ainda, mas a gente também não usa isso como desculpa, tá? A gente trabalha o Excel de uma forma também muito efetiva. Ou seja, olhando para outras variáveis além da média, sendo bastante crítico, ou seja, criando automações ali de Excel também para reduzir o trabalho braçal, enfim, dá para fazer muita coisa, tá? sim, eu acho, Anderson, nesse curso, fazer uma estrutura de análise crítica, né? Primeiro Uhum. passo, segundo passo, acho que seria bem legal a gente ajudar a avaliar a tendência, né? Tem X os períodos elementos para uma boa análise anteriores. crítica, né? Você pode criar Ótimo. um roteiro com os principais elementos para porque análise crítica é um processo, pessoal. E aí vocês parte da ansiedade da pessoa muitas vezes você tem possíveis causas, você está no plural, né? Não é uma Uhum, causa única. Às uhum. vezes a gente tem a mania de falar assim, não, causa raiz. E o cara fala assim, não, preciso achar a causa raiz. Às vezes você não sabe a causa raiz. Não, O processo, o uhum. processo de investigação precede a certeza da causa raiz. E é por isso que a gente também tem aquelas questões de validação dos planos de ação, né? Se foram efetivos, se eficácia, né? Verificação de eficácia. Porque você correlaciona o que você acredita ser causa raiz com o resultado pós alteração, pós plano de ação e ver se foi efetivo ou não. Então, foco causa raiz. Tem muita coisa interessante para a gente trabalhar nesse cenário com uma área da estatística que tem crescido muito, que é a área de causalidade. Ou seja, o que causa o quê? Né? Então, a gente tem que entender bem de causalidade. O número pode dar isso para a gente, né? Mas também tem outras variáveis que são qualitativas, que se a gente organizar e trabalhar elas como se fossem indicadores, ou a gente também consegue ter uma boa visão de causalidade dos resultados que a gente está tendo, tá? Excelente. Tem duas perguntas aqui no Tem. final do chat, ó. Vamos lá. Qual o melhor indicador para trabalhar agendas dinâmicas? Como você falou no início do exame, ocupam 2 horários.
Então, isso é uma dificuldade, depende muito do seu sistema. O que que eu faço hoje? Eu analiso taxa de ocupação, desconsiderando os bloqueios, e eu pondero por horários disponíveis. Ou seja, eu abro minha agenda e falo assim, pô, quantos horários disponíveis eu tinha? E aí, muitas vezes é importante você dividir a sua agenda na menor fração de tempo possível. Vamos lá. Se for uma ressonância, por exemplo, a gente costuma dividir aqui de 10 em 10 minutos. Porque aí eu vou fazer, se for um crânio, eu faço em, sei lá, 20 minutos, eu ocupo dois horários. E aí eu conto quantos desses 10 minutos estão disponíveis na minha agenda e comparo com quantos foram ocupados. Mas aí é importante você ponderar isso pela complexidade do exame, ou seja, um abdômen gasta 3 horários, enfim. Então, qual o melhor indicador, né, para responder? Primeiro você tem que olhar o seu perfil de agenda. Você faz mais o quê? Ou seja, vamos lá, no ultrassom, você faz mais articulação ou faz mais obstetrícia, ou seja, ou faz mais ginecologia? Né? Então isso vai depender dessa sua composição. Então, a hora que você entendeu a sua composição, aí você parte para a agenda, porque você já tem a complexidade. E isso tudo, cara, eu queria poder mostrar. Tem um gráfico no Excel que você coloca três variáveis no gráfico. Você coloca o exame, o plano, e o tempo de execução ou o preço do procedimento. E aí você gera umas bolhas, assim, tipo aquela que eu mostrei do PIB aqui, crescendo, e aí você consegue identificar qual que é a maior frequência de tempo por setor, por exame, enfim, e aí você consegue ter uma visão do balanceamento da sua agenda. Você olha o gráfico e fala assim, caraca, eu tenho muita ginecologia com um tempo curto na parte da manhã, e na parte da tarde é o contrário. Eu tenho muito articulação com um tempo um pouco maior. E aí você consegue ir tentando balancear isso, né? Não é simples, não, tá? Mas é importante você ver se o seu sistema permite você ter uma regra de balanceamento, que não são todos que permitem, alguns têm funções muito restritas. E aí, depois disso, você começar a ter os indicadores relacionados a esse balanceamento. Melhor maneira de apresentar o resultado dos indicadores e descrever como você obterá o indicador. Ou como você obterá o resultado, talvez, se eu entendi bem aí, Daniel. Bom, cara, isso aí eu sou daquele jeito. A melhor forma de apresentar é a forma que você entende melhor. É o que for mais fácil para você, né? Mas assim, como que eu gosto de apresentar? O indicador sempre com o rótulo nos dados, para eu saber ali, se for na barrinha, se for na linha, qual que é o valor específico de cada sequência. Eu gosto da média do ano anterior, como um dado do gráfico, da tendência e da média. E aí, havendo alguma questão mais complicada, eu ainda penso em adicionar alguns outros dados ou fazer alguns outros cálculos, assim, se o resultado sair muito do que eu estava esperando, tá? Na análise que realizamos na Clínica Cell, colocamos análise crítica, fato, causa, tendência. E quando a meta não é alcançada, o sistema apresenta um diagrama de Chicago. É isso aí. A única coisa que talvez aí, por exemplo, a tendência está no gráfico. Eu já não me preocuparia em relatar a tendência como tá. Se ela está mostrada no gráfico, ou seja, se você tem a tendência mostrada ali, eu acho que é algo que eu não descreveria, tá? Na minha análise crítica. E o diagrama de Chicago, assim, qual que é a grande questão? O Ishikawa é um bom lugar para você registrar possíveis causas, né? Ou seja, suas hipóteses do que está causando aquele resultado. A grande dificuldade às vezes eu fecho o mês e eu não consigo saber qual foi a causa raiz. E aí uma dica que eu dou para você é o seguinte: vamos supor que você tenha três possíveis causas. Você cria um plano de ação para tratar uma de cada vez. Se você tratar as três, depois você não vai saber qual que foi a causa efetiva. Porque o resultado melhorou. Mas foi o quê? Foi o treinamento? Foi a mudança do processo? Ou foi o investimento? Você não sabe. Então, primeiro você fala assim: vou dar o treinamento. Não foi eficaz. Vou mudar o processo. Foi eficaz. Então beleza, é o processo.
Aí você nem precisa ir para o terceiro, né? Ou seja, é uma mudança de cada vez. Isso é quase método científico. Se você muda tudo de uma vez só, depois você não vai saber o que que foi responsável pela melhora ou não, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas aí vai demorar demais. Eu falei, tá, mas a partir do momento que você sabe a causa, isso não ocorre mais, porque você entendeu a causa. Então vale a pena você talvez demorar um pouco mais, mas ter mais propriedade em saber exatamente a causa do que você ficar aí na aleatoriedade. E tem mais um benefício, né? Depois que você sabe qual é a causa, você evolui isso talvez para sua matriz de risco. Você, opa, isso aqui, ó, é barreira, porque se eu não colocar barreira, vai voltar a aparecer como não conformidade ou como desvio de qualidade aqui. Então, olha como as coisas são dinâmicas, estão tudo interligado. Você saiu do indicador, criou possíveis causas, hipóteses, tratou isso aí em plano de ação, descobriu a causa, e aí você tem condição de criar uma barreira lá na sua matriz de risco para que isso não volte a acontecer. Fechou o ciclo todinho, né? Enfim, E é fez isso. gestão, né? E fez a E gestão, né? fez a Porque gestão de fato, né? ter as coisas fragmentadas Fato. não significa Uhum. estar gerindo nada, né? Você tem Exatamente. nada conversa com nada. Daí a É. dificuldade, eu não sei vocês, mas, cara, quando eu comecei nisso, uma dificuldade absurda de mostrar a efetividade do que você fez. Ou seja, mostra aí, faz a eficácia do plano de ação. Eu nunca conseguia fazer uma eficácia de plano de ação, que eu nunca, ou não era eficaz nunca, porque eu não sabia a causa, ou mudava o dado, eu achava que tinha chave, um mês depois voltava tudo de novo. Então, assim, muito complexo essa análise de eficácia. Então, mas o que é importante? É importante ter a gestão e não ter ansiedade. Ou seja, queira ter o melhor processo, né? E não ficar livre do plano de ação ou da análise, né? E você pode. Aqui, eu faço isso em alguns indicadores. Eu vou evoluir nos planos de ação dos meses, entendeu? Para ir acompanhando, porque eles não se fecharam ainda, né? Enfim, Muito é bom. isso, Nossa. turma. Mais Muita coisa, perguntas? né? Muita coisa, muita Muita coisa. coisa para falar. A Merece gente um não curso isso cansou. aqui. Com Teremos, certeza. teremos, Temos outras teremos, teremos. coisas. A gente não falou de benchmark, que é bem, bem importante Benchmark é também, muito bom também. mas se estruturado da forma certa. Muito bom, É muito isso aí. assunto para a gente falar. Mas aí vamos deixar aí para o curso que nós teremos aí com o Anderson. E queria agradecer mais uma vez, Anderson. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Obrigado compartilhar eu. sempre o seu conhecimento de uma forma tão leve, mas tão agregadora. Muito obrigada mesmo. E obrigada a vocês que ficaram aí, até esse horário aí com a gente. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Gostaria, por gentileza, quem pudesse abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinha de final. E Boa. quem for postar, por favor, marque @CBR_qualidade, marque a gente nas redes sociais, sigam a qualidade, Pode me eh, marcar também. Matozinhos aí, ó. Pode me marcar. Matozinhos. É mais difícil, né? Só Matozinhos, tem com eu. dois Com dois T's, T viu, só tem gente? eu. Só tem eu. Vamos lá, então. Ai, ai, muito Um, dois, bom. três, ó. Vou aqui, ó. Um, dois, três e. Peraí, gente, são 3 páginas, tá? Então, assim, Eita. eu tenho que ir printando e colando aqui. Peraí, ó. Pronto, agora eu vou para a segunda página, hein? Segunda página tem Maristela, Rafael, Bruno, Andressa. Aqui, printei. Terceira página e última. Carolina, Luana, galera aqui. Prontinho. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu? Tem gente no carro, se Valeu, deslocando. turma. Obrigada, obrigada pela participação, gente. Boa noite para vocês. Até a Esse Boa webinar, próxima. daqui noite, uns dias a gente parabéns. disponibiliza. Obrigado. Valeu, Geli. Beijo. Boa noite, gente. Beijo. Obrigado, Obrigada. excelente. Valeu, turma. Um Beijo. abraço. Boa Tchau, noite. Bom tchau, descanso tchau. Abraço, aí. doutor Abraço. Bernardo. Obrigada, viu, doutor Bernardo, pela presença. Obrigado, um abraço, excelente. Um Valeu. Tchau, tchau. abraço. Obrigada. Falou.